bom mestre ou um homem piedoso. O facto é que a Bíblia nos diz que Jesus foi infinitamente mais do que um profeta, bom mestre ou homem piedoso. Isaías 53:5 diz-nos: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Contudo, ele desceu do trono do Pai Deus para ocupar o ventre de uma mulher. Tornou-se filho do homem para que nós pudéssemos tornar-nos filhos de Deus. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de forma sobrenatural. Viveu na pobreza e foi criado na obscuridade. Não tinha riqueza nem influência. No entanto, jamais a sabedoria de qualquer homem se igualou à sua sabedoria. Nunca ninguém falou como Jesus. A sua família era modesta e não tinha influência. Quando criança, Jesus fez o rei Herodes entrar em pânico. Vamos ler aqui Mateus 2:1-16. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, de terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até à morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Também vamos ler Lucas 18:35-43. 18:35-43. Lucas. Queres não ir aqui? Lucas 8. Acho que não está relacionado com este tema, mas pronto. Está a ver com... Enganei-me nos estes Lucas 18:35-43 noutro sítio, mas não faz mal. Vamos ler na mesma.
Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que você quer que lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupera a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia glorificando a Deus. Quando o povo viu isso, deu louvores a Deus. Isto está relacionado com Jesus ter curado pessoas. Quando o jovem desorientou os teólogos com o seu conhecimento e sabedoria, já adulto, controlou os elementos da natureza e acalmou tempestades. Vamos ver essa passagem em Lucas 8, 22 a 25. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-los, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Curou multidões sem medicamentos. Marcos 1, 40 a 42. O leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe dos joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou-lhe nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. E com o lanche de uma criança, alimentou milhares de pessoas, como podemos ver em João 6, 5 a 11. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse aflito: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Os demónios obedeciam. Vamos ver Mateus 8, 28 a 32. Quais são os versículos? Mateus 8, 28 a 32. Quando ele chegou ao outro lado, à região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros.
Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres connosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demónios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. E chegou mesmo a dar vida aos mortos, como podemos ver agora em Mateus 9, 18 a 19. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Vamos ver os versículos 23 e 25. 23 a 25. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Jesus nunca escreveu um livro. No entanto, nenhuma das bibliotecas do mundo poderia abarcar todos os livros que foram escritos a respeito dele. Jesus nunca escreveu uma música. No entanto, forneceu temas para mais obras musicais do que qualquer outra pessoa. Jesus nunca frequentou uma faculdade. No entanto, todas as faculdades juntas não podem gabar-se de terem tantos estudantes como ele tem. Grandes homens nasceram e, como é natural, morreram. No entanto, Jesus continua vivo. Herodes não o conseguiu matar. Satanás não o conseguiu fazer cair em pecado. Vamos ver agora Mateus 4, 1 a 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adora o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram lhe servir. A morte não o conseguiu destruir, a sepultura não o conseguiu reter. Jesus recusou vestes de púrpura, preferindo usar túnicas humildes. Era rico, mas por amor a todos nós tornou-se pobre. Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, como ele mesmo tinha dito que aconteceria. Vamos ver Lucas 24, 1 a 8. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra no sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexos sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram:
Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembra-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Subiu aos céus e está à direita do trono de Deus. Um dia Jesus voltará em poder e grande glória para julgar o mundo. Como podemos ver em Atos 30, 31. Atos 17, 30, 31. Desculpa. Eu disse só os versículos, esqueci de ver. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos ver agora Romanos 14, versículos 9 a 11. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, porque julga seu irmão e porque despreza seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, diz o Senhor, diante de mim todos os joelhos se dobrarão e toda a língua confessará que sou Deus. Os seus seguidores exaltarão e louvarão o seu nome com alegria e confiança, mas os seus inimigos procurarão esconder-se dele. Jesus é perfeito e é a única pessoa que pode satisfazer as nossas almas. Ao aceitarmos pela fé Jesus Cristo como nosso Salvador, os nossos pecados são perdoados e Deus concede-nos uma vida nova e eterna, cheia de satisfação e paz. A todos aqueles que estão prontos para o aceitar e a crer nele, Deus dá-lhes então outras as seguintes promessas. Em João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E ainda, em João 3, 16 e 18: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Em Mateus 11, 28, ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de aliviar-vos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Faça o que acabam de ouvir. Porque não acolher a proposta de Jesus, aceitando-o como o único e suficiente Salvador pessoal? Foi para isso mesmo que ele veio a este mundo. E Jesus não só vive, mas está disponível agora mesmo. Já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Essa é seguramente a mais importante decisão que todos nós devemos tomar. Muito para pensar, não é? Se diz, vai falar de Jesus Cristo, mas para falar do Senhor Jesus Cristo é tanto para considerar. Mas no fim, Ele nos fez pensar o propósito pelo qual o Senhor veio a esta terra.
para salvar o que se havia perdido. Nós, o homem. Lembro dessa passagem, quando tu ias terminando lá, pensei nessa passagem quando os discípulos estiveram a dizer: uns dizem que tu és Elias ou diferente dos profetas. Mas o Senhor Jesus virou para eles e disse: e vós? Quem dizeis que eu sou? Isso é a grande pergunta a cada alma. Quem é Jesus Cristo para ti? É um figuro religioso? É como os santos? É mais uma coisa religiosa? Ou é único Senhor e Salvador, como a palavra de Deus diz? É uma pergunta que cada alma responde. Não há opção nisso. Ou acreditamos nele, como a palavra de Deus nos ensina, ou não. E sobre essa decisão do nosso coração, baseia-se a eternidade de cada pessoa. O pecado já não determina isso. Essa é a palavra evangelho, significa boas novas. Qual é a boa nova do que o Luís Miguel nos compartilhou hoje da palavra de Deus? O pecado está pago. Quando Jesus explicou-se àquele religioso Nicodemos, ele não falou nada de condenação por ter tanto pecado. Não, ele diz: aquele que crê no unigênito Filho de Deus não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Quando os religiosos perguntaram a Jesus nas ruas de Jerusalém, perguntou: o que é fazer as obras de Deus? Mas a resposta de Jesus foi singular. Ele diz: a obra de Deus é esta, que acrediteis naquele que Deus enviou. Deus não tem respeito quanto às nossas obras. Há tantos ensinamentos que acorrentam o homem na religião e não o hacem olhar para Cristo, não o hacem fitar os olhos em Cristo, mas nas suas próprias obras, sua própria justiça, que não temos perante Deus. Perante um e outro, sim, esperamos dizer: um bom amigo, é bom homem ou amiga. Mas perante Deus, não. Ele é santo e nós não somos. Jesus tratou de uma vez esse problema do nosso pecado. Ele tomou sobre si, como leste de Isaías no princípio, ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele tornou-se pecado por nós, para que nós pudéssemos ter a justiça de Deus, não por mérito, mas pela sua graça, sem mérito, por fé no Filho de Deus, quem tomou o nosso lugar. Nós podemos tornar-se, como leste de João 1, podemos tornar-se os filhos de Deus, não por vontade da carne, não pelo poder nosso, mas pela vontade de Deus, pela fé no seu Filho. Grande mensagem, Jesus Cristo, as boas novas do Evangelho.
Jesus, Deus encarnado, tomou teu lugar e Ele oferece-te vida eterna. Genuína. Por fé. Boas novas. Ainda eu posso ser salvo. E sabendo. Vamos orar.